Adotado esse regime, a pessoa jurídica deverá, ao final de cada período trimestral, apurar o lucro líquido nos termos da legislação comercial e fiscal, o que vai lhe exigir uma escrituração contábil completa, conforme a gente disse. Isso quer dizer o quê? Fecha aí. Isso quer dizer que o lucro líquido será transportado para o LALU para fins de ajustes de adições, exclusões e compensações. E assim chegando à determinação do lucro real e base de cálculo. Então perceba que você vai fazer, né, essa trabalheira todinha, você vai fazer no fim de cada trimestre, quando você opta por esse serviço. Então perceba que o trabalho, né, o trabalho vai ser maior. Você vai ter que fazer, ao invés de um balanço por ano, né, um balanção completo, você vai ter que fazer 4. Então, o negócio é mais embaixo, né? O trabalho é maior. E aí, os honorários contábeis têm que aumentar também. Então, nessas horas, tem que ver. Bom, já seguindo o mesmo sistema, a contribuição... Então, deixa eu apagar isso aqui. Já na apuração da contribuição social, será calculado sobre o lucro líquido ajustado pelas adições, pelas exclusões e compensações. Ou seja, vai ter que fazer o mesmo raciocínio. Por quê? Lembra lá, né? Nós temos 2 livros, nós temos o LALU e nós temos o ELAX. Cada um tem a sua legislação, cada um dos tributos tem aquilo que você pode adicionar, excluir e compensar. Então, nesse sentido, o trabalho persiste. Da mesma forma que foi feito para o imposto de renda, a gente vai ter que fazer para a contribuição social. E aí, da base de cálculo, né? A base de cálculo para o imposto de renda e também a contribuição social é o resultado, ou seja, o lucro ou o prejuízo, apurado nos períodos trimestrais encerrados, com observância da legislação. Quando fala aqui de observância da legislação, está falando das adições, exclusões e compensações. Antes da provisão para pagamento do imposto de renda e contribuição social ajustado no LALU pelas adições, tal. Ou seja, você vai ver quanto é que você tem lá apurado, né, de imposto, antes do imposto de renda, óbvio, e você vai jogar as alíquotas em cima desse valor que você encontrar. Professor, e quais são as alíquotas? Calma que nós não chegamos nessa parte. Nós estamos ainda aqui só no lereado de base de cálculo, de como é que faz, ajustes e compensações. E aí, deixa eu limpar isso aqui. E aí, o que é que nós temos de alíquotas? Bom, a alíquota do imposto de renda ela vai ser 15%, tá? E lembrando que aqui ainda continua a mesma, né, ladainha do adicional, porque nós estamos falando do imposto de renda. Então, isso aqui ele vale lucro real, lucro presumido e lucro arbitrado, que a gente não pode optar, mas que a gente já viu que existe em alguns casos, e quando você fizer uso dele, a parcela, né, adicional, ela existe. Então, o que acontece? Você vai jogar 15% em cima do lucro real ajustado, né? O lucro que você encontrar depois dos seus ajustes e compensados, né? Depois das compensações. Então, uma vez que você jogar esses 15%, você vai ver se ele ultrapassou o limite de 20 mil por mês. Isso quer dizer o quê? No trimestre, o limite de 60 mil. Igualzinho lá no nosso lucro presumido, lucro arbitrado, né? Por isso que ele diz, multiplicado pelo número de meses do respectivo período. Porque se você estiver falando do anual, né? Se você estiver falando do anual, vai ser 20 vezes 12. Aqui, nós estamos falando do trimestre. Rapaz, essa letra azul em cima do azul não ficou legal. Volte. 60 mil, nós estamos falando de quem? Nós estamos falando do trimestre. Então, percebam que para o anual, você tem que multiplicar, né? Você vai ter que multiplicar por 12. E aí, se você ultrapassar o limite permitido, aí você vai ter que aplicar aquele nosso adicionalzinho de 10%. Tá? Igualmente, nós fizemos no lucro presumido. Igualmente, nós fizemos no lucro arbitrado. Nós vamos ter que fazer agora no lucro real. Pessoal, o raciocínio é o mesmo. Depois que você chega, né, na base de cálculo, você vai jogar as alíquotas do imposto. Jogou as alíquotas do imposto, né? Ultrapassou o limite de 20 mil por mês, você paga o adicional de 10%. Professor, e na contribuição social? Não tem, pessoal. Assim como não tem no lucro presumido,
Assim como não tinha no lucro arbitrado, não vai ter, né, no lucro real. É igual, a sistemática é a mesma, mas você vai fazer o mesmo raciocínio. O que muda nos três tipos é como você chega na sua base de cálculo, né? Mas uma vez que você chegou na base de cálculo, o restante é a mesma coisa, é o mesmo procedimento. Então, com base no artigo 3º da lei, né, a contribuição social, igualmente acontece nos nossos outros regimes, né? Nós temos variações de taxas. Então, nós temos o quê? O geralzão, a alíquota, 9%. E para estas atividades, nós temos uma alíquota de 15%. Então, você vai jogar as respectivas alíquotas em cima da nossa base de cálculo. Professor, e o adicional? Não tem, minha gente. Por favor, tá? Deixa eu limpar. Então, vamos lá. Não tendo a base de cálculo, nós vamos chegar aqui na questão do prazo. Qual que é o prazo para pagamento do imposto de renda da contribuição social? Bom, ele vai ser devido ao final de cada trimestre e poderá ser pago em cota única, né, até o último dia do mês subsequente ao de encerramento do período de apuração. Então, terminou o primeiro trimestre, você tem até o final de abril. Terminou o segundo trimestre e assim sucessivamente você vai tendo sempre, né, o prazo de pagamento até o exercício seguinte. Igualmente, nós temos em relação ao lucro presumido e em relação ao lucro arbitrado. Professor, e Simples Nacional? O Simples Nacional é mensal. Então, você tem todo dia 20, você tem que pagar o Simples Nacional. Então, ele é diferente. Ele é todo diferente. Então, o que se assemelha, né, o que nós temos procedimentos semelhantes, é exatamente o lucro presumido, lucro arbitrado e o lucro real. E aí nós temos aqui, né, a respeito do adicional do imposto de renda, conforme já vimos, ele é igual ao do lucro presumido, ele também ocorre aqui no lucro real. Então, a gente já até mencionou, mas então o que acontece? Além do imposto de renda normal, né, da alíquota de 15%, se você ultrapassar aquele limite de 20 mil, tá? 20 mil por mês, ou seja, ao ano, né, dá 240 mil, e ao trimestre você tem direito a 60 mil. Então, dependendo do regime que você estiver apurando, né, se você está no trimestral, seu limite é 60. Se você estiver no anual, o seu limite é de 240. Se você ultrapassar, né, esses valores, você vai ter que pagar o adicional de 10%, e igualzinho a gente fez tanto no lucro presumido como no lucro arbitrado. Deixa eu limpar. Limpe, homem. E aí, o adicional sem nenhuma dedução será pago juntamente com o imposto devido nos mesmos prazos e código. O adicional não se aplica sobre a contribuição social, conforme a gente já tinha pontuado. Ou seja, é um adicional específico para o nosso imposto de renda. Bom, nós falamos primeiramente da apuração trimestral, mas nós temos uma modalidade da apuração anual. Na apuração anual, a gente tem que fazer, né, por estimativa, já que nós vamos pagar por ano. Eu não tenho como saber quanto é que vai dar o imposto em janeiro. Por quê? Porque o ano ainda não passou, eu não sei quanto é que eu vou vender, não sei como é que eu vou lucrar os próximos meses. Então, obviamente, a gente vai ter que fazer uma estimativa. Então, como é que funciona? Para não ficar todo mundo pagando só lá em dezembro, você vai fazendo mensalmente algumas estimativas sobre uma base de cálculo. E aí, em cima disso, tá? Em cima disso, a gente vai ficar com valores. Ah, professor, qual é o valor? Não, aí se é uma estimativa, não tem como você dizer que você pagou o valor correto ou o valor errado. Você está estimando para que você vá pagando alguma contribuição mês a mês. E aí, você vai pagando como se fosse do Simples Nacional, como se fosse no sentido de periodicidade. O de janeiro, a gente paga em fevereiro, e o de fevereiro você vai pagando em março, e aí você vai indo, né, mês a mês, até chegar no final do ano, que é quando você vai fazer o apurado anual, e aí você vai abater, né, você vai abater o que você já pagou em forma de estimativa. Apura a diferença, né, e paga o que você tiver devendo ainda. Ou pede de volta o que você pagou a mais, né? Também tem essa possibilidade. Então, como é que funciona?
A empresa, e aí nós estamos falando de lucro real, né? A empresa ela tem a possibilidade de levantar balanços de suspensão ou de redução. Isso quer dizer o quê? Lembra que lá no trimestral, em cada um dos trimestres, ou seja, 4 vezes, ela vai ter que fechar a contabilidade inteira, né? Levanta o balanço, apura o LALU, vai fazendo tudo bonitinho. Aqui, no lucro, né, na apuração anual, ela tem a possibilidade de levantar balancetes, tá? Não seria o balanço fechado, né? O balanço completo e tudo mais. São balancetes, ele é mais simples. Para que isso serve? Isso serve para que, se caso a empresa naquele período, ou seja, naquele mês, ela não tenha tido lucro, ela não paga nada de imposto. Então, por isso que eu disse que a maioria das empresas acabam adotando o regime anual, né? E elas vão fazendo o quê? Balancetes, ou seja, esses balanços, né? Esses balanços de suspensão, que é justamente um balanço mais simplificado, mas somente para o quê? Para ver se a empresa apresenta lucro. E aí, não apresentando lucro, ela já não paga. Apresentando lucro, aí ela vai pagar em cima desse balanço que ela estiver levantando. Para quê? Para que essa estimativa ela fique um pouquinho melhor. Ah, professor, mas se eu estou levantando o balanço... Não. Se você está levantando o balanço e não é o balanço, né? O balanço final, até porque você não tem como fazer o balanço final sem chegar até o final do ano, você está ainda no processo de estimativa. Você ainda não está fazendo o fechamento da sua contabilidade e da apuração como um todo. Então, ainda continua sendo uma estimativa e quando chegar no final do ano, esses balanços de suspensão vão ter que entrar, né? Vão ter que ser consolidados na apuração final, na apuração anual e, de novo, novamente, você fazer essa apuração e ver se há alguma diferença. Mas é o raciocínio para que você possa, né, minimizar aí os efeitos da tributação, né, dos impostos, você tem essa possibilidade do balanço de suspensão. Então, vamos apagando isso aqui. Vamos lá, base de cálculo, com base na receita bruta. A apuração por estimativa mensal, com base na receita bruta, será formada pelo somatório do lucro estimado de demais receitas e ganho de capital. Podemos dizer, então, que a forma de cálculo do imposto de renda e contribuição social no lucro real será a mesma daquela efetuada no lucro presumido, ou seja, levando em conta os percentuais de presunção, a depender da atividade da pessoa jurídica. Ou seja, o que acontece, pessoal? Você vai pegar o seu faturamento e vai aplicar um percentual dependendo da sua atividade. Então, ó, venda de mercadorias e produtos, em geral, 8%. Então, você vai apurar lá em cima dos seus 8%. Faturei R$100 aqui nesse mês de janeiro, né? Qual é a estimativa de janeiro? Então, a estimativa do meu lucro, ela vai ser de quanto? Ela vai ser de R$8. Vou jogar as minhas alíquotas em cima, né? Vou jogar as minhas alíquotas em cima e vou pagar um imposto devido no mês. Professor, mas isso é lucro presumido. Bom, você está estimando. Então, para você estimar, você tem que ter alguma margem, tá? Não pode ficar uma coisa solta. Ah, professor, mas eu vou fazer então um balanço de suspensão. Não, aí é outra história. Se você apresentar um balanço, é um outro mecanismo. Mas se você não tiver o balanço de suspensão, você pode estar estimando através dos percentuais de presunção. E aí aqui a gente apresenta a tabela, tá? Isso aqui para o imposto de renda. E aí você vai tendo 8%, 8%, 16%, dependendo de quais sejam, cada um. Ainda, você vai, né, para a da contribuição social. Deixa eu limpar isso aqui. O da contribuição social, ela já fica com um percentual, né, mais fixo, com poucas, né, sem variações, tá? Com poucas variações, indiferente do imposto de renda. Então, assim, em sua grande maioria, 12%. Em alguns outros casos, um pouco mais pesado, dos 32%. E aí, como é que a gente faz? Você tem que consultar qual que vai ser a sua atividade e aplicar aqui para você fazer a sua estimativa mensal. Então, como é que seria aqui um resumozinho para a gente conseguir abordar? Primeiro, vamos pegar a receita bruta. Então, faturei 100. Qual é a sua atividade? Ah, minha atividade percentual de presunção é 8%. Então, base presumida, R$8.
Receitas não operacionais, etc, blá, 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 para você acrescentar aqui alguma coisa que não seja da sua receita bruta. O que é receita não operacionais, pessoal? De novo, nós estamos falando aqui de venda de ativo imobilizado, coisas que não sejam da sua atividade corriqueira. Porque igualmente acontece lá no nosso lucro presumido, lembra? Lucro presumido não entra as receitas não operacionais. Na base de cálculo de presunção entra somente as receitas operacionais, ou seja, aquilo que é oriundo da nossa atividade fim. Então, vamos supor aqui que você não vendeu nada, né? Normalmente você não tem receita não operacional, mas se tiver, é somar. Somou, você chega aqui na base de cálculo para o imposto de renda. Em cima da base de cálculo, você vai jogar, né, exatamente a alíquota, que a alíquota é fixa, de 15%. A da contribuição social tem variações, mas a nossa do imposto de renda, ela vai ser sempre 15%. O que você vai ter é, né, em alguns casos, você vai ter exatamente o adicional. Então, quanto que ficaria aqui o imposto de renda a pagar? Ficaria 1,20. Beleza. Meu adicional de imposto de renda. Existe adicional de imposto de renda? Não, pessoal. Tá aqui, ó. Minha base de cálculo não é 80 ou não é 8. Eu poderia ir até quanto? Eu poderia ir até 20 mil. Lembrando que nós estamos fazendo um cálculo mensal. Eu poderia ir até 20 mil. Então, eu não tenho adicional. É zero. Então, logo, o meu imposto de renda total a pagar seria de R$ 1,20. Isso é o meu imposto de renda pela estimativa, tá? No mês de janeiro, com a receita bruta de R$ 100. Professor, é a mesma coisa do lucro presumido. É, minha gente, é igual eu já disse para vocês. O que é que muda, pessoal? Vai mudar a apuração final, né? De como que você vai fazer. A base de cálculo, a construção é tudo igual. No caso específico de estimativa, é o próprio lucro presumido, né? Você obedecendo a tabela, é o mesmo mecanismo do lucro presumido, porque você está estimando, e o lucro presumido não deixa de ser uma estimativa, né? Então, para que você possa fazer uso disso, é assim que a gente trabalha. Inclusive, pessoal, né, eu até falei para vocês, mas relembrando, na questão do MEI, né, do microempreendedor individual, uma das formas de você conseguir lançar na declaração do imposto de renda pessoa física o lucro oriundo de um microempreendedor individual para aqueles que não têm contabilidade é exatamente isso aqui que a gente acabou de fazer. Essa estimativa, você vai estimar. Isso é permitido e quase ninguém faz, tá? Então é nesse sentido. Agora com base no balanço de suspensão. Ali era com base na estimativa, aquele processo que a gente usava a tabela. Então, com o balanço de suspensão, né, a pessoa jurídica ela vai apurar se teve lucro ou prejuízo nesse período. E aí os pagamentos, tá? Os pagamentos vão ser de acordo com o resultado que você encontrar. Se você tiver prejuízo, não vai pagar nada. Se você tiver lucro, aí você vai pagar ou analisar também se você já pode fazer alguma compensação, né, de algum prejuízo passado, tá? Então, além da apuração, né, contábil daquele período, deverá efetuar também a parte A do LALU, que é exatamente, né, a questão do balanço de suspensão. Ao levantar, deixa eu apagar isso aqui. Ao levantar o balanço de suspensão e redução, apurada a demonstração, será acrescidas as adições, despesas que não podem ser consideradas como dedutíveis, de acordo com a legislação, e deduzidas as exclusões, receitas que, por previsão legal, podem ser excluídas do imposto de renda, tá? E da contribuição social. Utilizando também da compensação de prejuízos fiscais, se for o caso, e tal, tal, tal. Então, é o que a gente disse. Você levantou lá o seu balançozinho. Bom, se você levantou o balanço, você não vai fazer estimativa. O que você vai fazer é o quê? Você vai ver lá os seus ajustes, o que, é que você pode excluir, o que, é que você tem que adicionar. E assim, você vai apurar qual é o seu resultado. Bom, em relação às alíquotas de imposto de renda e contribuição social, ela vai ser a mesma, né? Aplicadas no lucro real trimestral, ou seja, 15%, 9% ou 15%. Então, aquela tabela ela não muda. Só porque saiu de trimestral para mensal, ela não vai mudar. Isso no regime de lucro real, ok? Bom, em relação ao adicional do imposto de renda, a gente já mencionou, ela também funciona da mesma forma. Como no trimestral, você tem um limite de 20 mil por mês. Só que como você está fazendo lá no trimestre, a gente leva em consideração 60 mil, porque são, né,
exatamente porque são 3 meses. Mas aqui, como é no mensal, nós vamos levar em consideração somente os 20 mil. Deixa eu apagar isso aqui de novo. Bom, em relação ao sistema de suspensão ou redução do imposto, é o próprio regime de estimativa. Portanto, não se fala em suspensão ou redução em outro regime de tributação. Então, aqui ele está dizendo basicamente que não existe uma redução do imposto, né? Já que o próprio regime de estimativa já é a sua situação, né, de suspensão e tudo mais. Você vai fazer uso da tabela e tudo mais. Então, você tem que decidir, ou você vai pelo balanço de suspensão, ou você vai pela estimativa, em que você vai fazer uso da tabela do lucro presumido, daquele mesmo raciocínio que a gente fez. Então, a estimativa, pessoal, ela acaba tornando o trabalho mais simples, né? Por quê? Porque você pega o faturamento e vai ponderando, vai pagando. Agora, em relação ao balanço de suspensão, você vai ter que ter aquele trabalho extra, né? De estar fazendo um levantamento, para fazer aquela apuração e tudo mais, para ver se tem imposto ou não a pagar. Que ele vai dizendo que os balanços também tem que ser observadas as leis comerciais, fiscais e transcritas no livro diário. Bom, no ajuste anual, pessoal, já que a gente pode trabalhar justamente com essas estimativas, no ajuste anual é aquele momento em que a gente vai fazer aquela consolidação, né? Você vem fazendo estimativa em janeiro, fevereiro, março, abril, blá, 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 até chegar em dezembro. Bom, quando você chega aqui em dezembro, aí você vai fazer o famoso ajuste anual. Igualmente, a gente tem a declaração de ajuste anual do imposto de renda pessoa física, a gente vai fazer da pessoa jurídica, porque a ideia é justamente essa. É ver o quê? É ver o que realmente ocorreu na empresa, se ela teve lucro ou prejuízo. Porque perceba que aqui durante os meses, você pode ter oscilações, né? Um mês você teve lucro, outro mês você teve prejuízo e tal. Mas no ano, você vai ter que fazer o apurado e saber, no final das contas, se a empresa teve lucro ou prejuízo. E se o valor do imposto já recolhido, já declarado, né, já pago, ele corresponde, de fato, ao que deve ser efetuado pela empresa. Então, considerando que ele apresente um prejuízo neste balanço, tá? E tenha efetuado pagamentos durante o ano calendário, como antecipações, ou seja, pelas estimativas, você deverá solicitar o valor de volta, né? Ou você pede o valor de volta, ou você pede para compensar em futuros impostos. E aí você vai entrar no famoso PERDECOMP, né? Que é exatamente o pedido de restituição ou compensação. Normalmente, né, é mais fácil você pedir a compensação. Para o governo devolver dinheiro é um parto. Para ele compensar em tributos que você, porventura, tenha lá na frente, aí já é um negócio diferente. E por que isso pode acontecer? Bom, porque, como a gente disse, você vai estar pagando aqui por estimativas. Então, em um mês, você teve lucro, no outro mês você teve prejuízo. Lucro, prejuízo, lucro, prejuízo, 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 lucro. Quando você chega no final do ano, que você vem fazer o apurado, o somatório dos lucros, né? Ele pode ser menor do que o somatório dos prejuízos. Isso faz com que o quê? Isso faz com que, no geral, você não tenha tido lucro, você tenha tido sim um prejuízo. Então, logo, os meses em que você efetuou pagamentos, né, através das estimativas, foram indevidos, porque na verdade a empresa teve prejuízo. Então, você vai pedir o seu dinheiro de volta. E aí você pode pedir isso na forma de compensação, que é justamente compensar futuros impostos, ou você pode pedir em restituição, que é exatamente o dinheiro voltar para sua conta corrente. Tá? Entretanto, obviamente, existe a outra, né? A outra situação, a situação em que você apura o resultado e vê que o somatório dos impostos que você pagou não foi suficiente. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que você vai ter que pagar mais imposto para completar o valor devido. Isso a gente pode ver também muito na declaração do imposto de renda. Algumas pessoas têm o que nós chamamos do imposto de renda retido na fonte, né? Vem lá no contra-chequezinho, IRRF. Na verdade, hoje, quase praticamente todo mundo tem um imposto de renda retido na fonte. E aí, o que acontece? Chega lá no final do ano, né? No ano seguinte, chega lá o período da nossa declaração do imposto de renda, né, da pessoa física. E aí você vai preencher essa declaração. Quando você preenche essa declaração, você vai informar tudo que a empresa já reteve. Aí você informa lá, ó, reteve R$100, meu.
E aí, quando você preenche a declaração tudo bonitinho, bota lá as receitas, despesas, e, né, e pros homens aí, bota as pensão alimentícia perdida aí na vida, vai colocando tudo, chega lá no final, aí diz lá que tem imposto, foi de 110. Ou seja, você teve retido 100, você ainda vai ter que pagar o quê? Mais 10. Mas existe o outro cenário. Qual que é o outro cenário? O outro cenário é que na sua declaração de imposto de renda, né? Na sua declaração de imposto de renda, ao invés de você dever 100, você devia só 90. E aí você já teve retido 100. O que isso significa? Que você vai entrar nos lotes de restituição e vai receber 10 de restituição. Quando? Ih, meu amigo, aí demora. Eles dividem aí em 6 lotes, aí te coloca logo lá para o final. É muito por ordem cronológica, tá, pessoal? Quem vai declarando primeiro já vai entrando nos primeiros lotes de restituição. Mas é assim que funciona e é o mesmo raciocínio aqui também para a gente aplicar no nosso lucro real, ok? Então, o LALU, quem está obrigado a escriturar o LALU? Todas as empresas que têm apuração no lucro real. Óbvio, já que é o livro de apuração do lucro real, não tem por que outra empresa fazer que não esteja, né, obrigadas a fazer a elaboração do livro do LALU, tá? Deixa eu limpar isso aqui. Bom, pessoas jurídicas ficam dispensadas da relação de fatos ocorridos. Não, isso aqui é bobagem. Bom, em resumo, é o LALU, empresas que estão obrigadas a escriturar pelo lucro real, que tenham optado o lucro real, vão ter que fazer a elaboração do LALU. Nesse livro do LALU é onde você efetivamente vai estar fazendo a apuração, os ajustes contábeis de onde está, né, de qual que é o seu lucro. O LALU, pessoal, ele vai ser dividido em duas partes. A parte A, ela vai se destinar ao lançamento de ajustes do lucro líquido, período de apuração, e a transcrição da demonstração do lucro real. Ou seja, ela vai fazer o apurado, né, onde você faz as movimentações, né, de entrada, saída e tudo bonitinho do seu livro. Já a parte B, ela é o controle dos valores, ou seja, ela está falando a respeito dos saldos, né? Isso quer dizer o quê? Tudo que vai influenciar períodos de apuração futuro que não constam na legislação. Então, quer dizer o quê? Então, os saldos vão vir para cá, vão ficar aqui informações para que você possa utilizar no exercício seguinte, né, em tomadas de decisões no preenchimento do livro. Então, parte A, movimentações, parte B, fica mais um histórico, fica mais os saldos dos valores, tá? Já o ELAX é a versão do LALU, só que para a contribuição social. Ou seja, quem está obrigado, né? Quem é optante pelo lucro real, faz o LALU para apurar o imposto de renda e é obrigado a preencher o ELAX para, né, apurar a contribuição social. Cada um tem a sua legislação, cada um tem as suas alíquotas. Igualmente, no LALU, ele tem a parte A e tem a parte B. Na parte A, é feito os cálculos, ou seja, é feita a movimentação, é feito os ajustes, né, as adições. Então, em resumo, a parte A, tanto no LALU como no B, você vai ter aqui as movimentações, onde você tem o detalhamento das ações. Já na parte B, ele é feito o controle da base negativa encontrada pela parte A. Ou seja, é a questão do reflexo. Quer dizer o quê? Questões de prejuízo, questões dos resultados, dos saldos e o histórico, né, propriamente dito, do que você foi acumulando, do que você foi transacionando. Muito similar também ao que acontece no nosso LALU. Então, essas são as duas partes, são os dois livros que são divididos, mas vamos lá para o nosso exemplo de cálculo para a gente começar a entender e partir para nossas atividades. Bom, vamos lá. Muito similar, né? Ele é muito semelhante ao que nós temos no lucro presumido, conforme a gente já né, já pontuou. Então, a ideia aqui é exatamente ir construindo nessa ideia. Então, lucro antes do imposto de renda e da contribuição social. O que a gente vai fazer? Nós vamos fazer agora os ajustes. Então, você vai adicionar e você vai excluir tudo que a legislação permitir. Então, o que é adicionar? Bom, adicionar é
você vai ter que adicionar todas aquelas despesas que não foram, digamos, permitidas, né? Não foram computadas, que não eram permitidas, despesas. O que é que você vai excluir? Bom, você pode excluir receitas que você não seja obrigado, né? Que você não tenha computado naquela situação. Bom, isso aqui vocês podem estar visualizando tanto no anexo 1 e anexo 2, lá da instrução normativa, para vocês verem exemplos, né? É uma lista, é uma tabela de situações do que você pode adicionar e o que você pode excluir. Mas, em resumo, né, é aquilo que vai aumentar ou diminuir. Isso aqui já é, né, digamos, o seu lucro que você apurou na sua DRE. Aqui você vai retirar ou colocar aquilo que não era permitido constar na sua DRE, digamos assim, tá? E com isso nós vamos chegar no lucro antes da compensação de prejuízos, né? Então, ó, percebam que saímos do mesmo resultado, 500 mil, com adições permitidas para o imposto de renda e permitidas para a contribuição social, no nosso exemplo de 50 mil. Então, chegamos aqui a um lucro real antes da compensação de 550 mil. Quando a gente avança, né, avançando no nosso exemplo, nós chegamos com a informação de compensações. Então, percebam que nós temos aqui registrado lá na nossa parte B, né, dos nossos livros, nós temos aqui um prejuízo do imposto de renda de 150 mil e tínhamos um prejuízo de contribuição social de 100 mil, né, que é o que você consegue deduzir. Então, nesse sentido, você vai fazer o quê? Você vai deduzir do seu lucro, você vai compensar, né, esses prejuízos e essas bases negativas para que você chegue no seu lucro fiscal. Ou seja, podemos dizer que seria o nosso lucro, né? O nosso lucro para a apuração do nosso lucro real. Depois de todas as nossas adições, depois de todas as nossas exclusões, depois agora das nossas compensações, nós chegamos naquilo que nós chamamos de lucro real. Professor, por que está diferente para a contribuição social e para o imposto de renda? Bom, nós temos 2 livros de registros, nós temos alíquotas diferentes, né? Então, nós temos legislações diferentes. Então, percebam que os tributos, elas possuem bases de cálculos diferentes, elas possuem alíquotas diferentes, então elas têm toda a sistemática diferente e lá naquele nosso registro, né, na parte A dos livros, vem o histórico. Então, a gente apresenta para vocês que esses valores, eles podem ser diferentes. Assim como os resultados serão diferentes, assim como as bases de cálculos podem ser diferentes, porque são impostos diferentes, né? São tributos diferentes e as legislações deles são diferentes. Então, por isso, nunca fique querendo que eles estejam iguais. Será, na verdade, uma enorme coincidência que em algum momento eles estejam iguais, tá? Então, nesse sentido, avançando, a gente vai o quê? A gente vai ver a questão da alíquota do imposto. Percebam que aqui, novamente, já surgem as nossas diferenças. Imposto de renda, 15%. Contribuição social, 9%. Ah, professor, eu vi que tem uma alíquota diferente para contribuição social. Para algumas atividades. Mas aí, claro que você vai ter que sempre analisar qualquer atividade da empresa que você está inserido. No nosso exemplo, estamos trabalhando com 9%. Mas é a tabela, você usa a tabela para que você possa saber qual que é o correto. Tá? E aí, vamos para o cálculo do adicional. O cálculo do adicional, ele é exatamente em cima o quê? Em cima do limite, tá? Em cima do limite de isenção. Quanto é que foi o nosso imposto de renda? Minha gente, olha quanto é que foi. Quanto é que foi, minha gente? Ajuda?
Eita, que vocês estão devagar. Ilustres. 60, professor, 60, né? 60 é o nosso imposto de renda já aqui em cima do lucro fiscal. Mas lembre-se que a nossa base de cálculo é o quê? É 400 mil. Qual que é o nosso limite? Aqui, por coincidência, o valor deu 60 e aí está confundindo. Mas a gente calcula em cima da nossa base de cálculo. Então, ou seja, nós estamos aqui... 34 mil, né? Isso. Nós vamos chegar aqui em 340 mil para o nosso adicional de imposto de renda, que nós ultrapassamos. Então, veja que nós temos aqui, né, um adicional a ser calculado em cima dos nossos 340 mil, que é o que ultrapassa o nosso limite de lucro. O nosso lucro aqui, pessoal, foi 400 mil. Ó. Não se esqueçam, tá aqui, ó, lucro fiscal, 400 mil. Qual que era o nosso limite? 20 mil por mês. Como nós estamos aqui no trimestre, né, significa um lucro de 60. Então, logo, 400 mil menos 60, nós vamos chegar aqui em 340. 10% dos nossos 340 é igual a 34 mil de adicional de imposto de renda. E cadê o da contribuição social? Contribuição social não existe. É só para o imposto de renda. Então, continuando a sistemática, a gente chega que o quê? Que o nosso imposto de renda a recolher vai ser exatamente o somatório, tá? Dos 60 mil aqui do imposto, mais o adicional do imposto. Isso quer dizer o quê? Que o total do nosso imposto de renda a recolher é de 94 mil. E a contribuição social, né? A gente já calculou ela aqui em cima, não existe adicional, vai ser o total de 40.500. Vocês aqui até, né? Vocês ficaram aqui com um pouco de dúvida, porque por coincidência, 15% dá exatamente os 60 mil. E aí vocês estão em cima já aqui do imposto. Mas isso aqui já é um imposto a pagar. Você não paga o imposto por o imposto ter ficado alto, né? Você não paga o adicional pelo imposto ser alto, você paga o adicional pelo lucro ser alto. Então aqui, ó, o nosso lucro foi de 400 mil. O nosso lucro, ó, é de 400 mil. Então é ele que a gente vai analisar o limite para o imposto de renda. O imposto é sobre a renda, né? Por isso que o nome está dizendo imposto de renda, é imposto sobre a renda. Então, aquele limite, ele é em cima da nossa renda. Então, se o nosso lucro ultrapassou o limite permitido, aí a gente paga um tributo, a gente paga um adicional. E aí aqui, por coincidência, o imposto de renda deu o valor do nosso limite. Acabou que vocês confundiram. Mas é isso. É simples, o raciocínio é o mesmo. O que é que a gente tem de diferente, realmente? O que exige de diferente, pessoal, é isso aqui, ó. São as adições, tá? São as adições, exclusões e compensações, que nos outros não existem. Porque os outros você pega o faturamento, né, e toca o barco. Aqui não. Aqui você vai pegar o resultado da sua DRE, né? Você pega a sua DRE. Tá aqui, ó, o resultado da DRE. Começa igual para os dois. Mas aí depois você começa uma série de quê? De ajustes. É isso aqui que nós chamamos de ajustes. Por quê? Porque você vai colocar o que a legislação permite e não permite. E aí entra a história das adições, a história das exclusões e também a possibilidade de compensar aí prejuízos, né, que você tenha passados. Então é nesse sentido. Esse aqui é o, né, é o beabá para a gente fazer esse cálculo na apuração pelo lucro real. Professor, dá trabalho, por isso que é mais caro, dá trabalho, não tem para onde correr não, por isso que é a contabilidade é mais cara, por isso que é uma exigência maior. E aí, né, até para vocês visualizarem aqui também algumas situações, eu vou inclusive colocar para vocês